Muito bem, dando sequência, então a gente acabou de ver o que significa ser salvo, entendemos qual é o meio, o caminho, o canal, nós somos salvos pela graça mediante a fé e entendemos que isso não vem de nós, não é por nossos méritos e esforços, mas sim um presente, um dom de Deus. E nós vamos agora entender um pouco quais são as evidências e os resultados da salvação na minha e na sua vida. Bom, a primeira evidência da salvação é que nós nos tornamos novas criaturas. E aqui mais um versículo muito conhecido das Escrituras, que muitos até sabem de cor, que é 2 Coríntios 5,17, que diz assim: Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas da velha vida, a má conduta, os pecados, a rebeldia, os costumes mundanos, as concupiscências da carne e a maneira vã de viver se tornam coisas do passado. O Espírito Santo nos dá uma nova vida, uma nova mentalidade, uma nova natureza, um novo caminho, novos costumes, novos desejos e uma nova meta de vida. Essa nova criação é feitura sua, ou seja, de Deus em Cristo Jesus. Não somos salvos por algo que podemos fazer. Não se trata de uma feitura nossa, mas sim de algo que Deus fez. Não é resultado de esforço do homem, mas sim da graça de Deus que produz em nós um novo homem em Jesus Cristo. Outro aspecto que está muito claro no versículo 9: não de obras para que ninguém se glorie. Não somos salvos por obras, mas sim para boas obras. A obra salvadora de Deus em nós produz boas obras, ou seja, só é possível fazermos boas obras em Jesus e não por esforços próprios nossos. Antes vivíamos uma vida egoísta, mas agora o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, como está em Romanos 5,5. Com este amor podemos amar ao próximo como a nós mesmos. Em Romanos 11,6 diz: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Aqui, as Escrituras nos esclarecem por que o cristão não tem uma forma de pensar que fazendo obras, caridades, doações, trabalhos voluntários, alcançará uma elevação espiritual ou a própria salvação, pois em Jesus o processo é invertido. E aqui cai por terra muitas formas e doutrinas de algumas religiões, filosofias, onde pelo meu mérito, pelo meu esforço, eu alcanço uma espiritualidade elevada, ou até mesmo eu alcanço a minha salvação. E as Escrituras deixam claro que isso não é o processo. O processo é invertido. Nós entregamos a nossa vida a Jesus como Senhor, como dono da nossa vida, e aí sim, isso produz boas obras. Nós produzimos boas obras, mas por causa de Jesus em nós. E aqui no versículo 9 deixa muito claro, não é por obras para que ninguém se glorie. Imagine os milionários deste mundo sairiam na nossa frente, porque eles teriam condições de fazer muito mais obras do que nós, né? Então, esse ponto nas Escrituras ele é irrefutável, não tem margem para dúvida. Ao nosso redor, há muitos que sofrem com a pobreza, as necessidades, as angústias e dificuldades. Diante dessas múltiplas necessidades, o amor de Deus produz em nós boas obras. Através do nosso serviço aos necessitados, mostramos ao mundo o amor e a graça de Deus.
As necessidades de nossos semelhantes são oportunidades divinamente preparadas para que manifestemos ao mundo o amor de Deus. E é isso que está faltando muito nos dias de hoje. Até mesmo em meio a essa pandemia que estamos enfrentando, ainda assim é possível ver a falta de amor, de o olhar para o próximo. Pelo contrário, às vezes vemos ainda roubos, corrupção, a vantagem de uma pessoa querendo levar em relação a outra, o que é muito triste e realmente deixa escancarado a situação da humanidade, de uma certa forma, né? Como Paulo descreve lá no início, quando a gente comentou, mortos em seus delitos e pecados. Portanto, para o cristão, boas obras não é uma questão de escolher fazer ou não, mas sim é uma evidência da graça e do amor de Deus operando nele. Nós não temos escolhas. Uma vez entregando a nossa vida a Jesus, é nossa obrigação fazer boas obras. E por um outro aspecto, se eu e você estamos sendo usados pelo Senhor, temos que lembrar do que está escrito em 1 Coríntios 4:7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? A pergunta. O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Aqui é uma reflexão muito importante. Mesmo nós tendo a clareza da necessidade de fazer as boas obras, e o que é, como a gente vê, é uma obrigação, no nosso coração não pode nascer um orgulho santo ou algo sobre nós mesmos, como se fosse alguma virtude que nós temos. Aqui o versículo deixa a gente numa situação complicada. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? Ou seja, aquilo que você está fazendo é fruto de um recebimento. E se você ou eu nós recebemos, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Então, que sirva para nós também, para que nós permanecemos com um coração humilde e certos de que tudo aquilo que nós somos e que nós temos não provém de mérito e virtudes nossas, mas sim de Jesus Cristo que habita em nós, porque somos feituras de Deus criados em Jesus. A palavra feitura no grego é poema, que significa poema. Nós somos a obra de arte de Deus, a obra-prima de Deus. Isso significa que Deus ainda está trabalhando em nós. Deus não terminou de escrever o último capítulo da nossa vida. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, como está em Romanos 8:29. Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo pelo poder do Espírito Santo, como está em 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O cinzel que Deus usa para nos transformar é a sua palavra. O cinzel é aquele parafuso grande que o escultor usa, que tem um martelo e ele vai batendo com esse parafuso grande para tirar as lascas e criando a forma na escultura. E esse instrumento se chama cinzel. Então, o cinzel de Deus na minha e na sua vida é a palavra de Deus. Deus nos coloca na bigorna do ferreiro para fazer-nos de um instrumento trincado, velho, enferrujado, um instrumento útil para a sua obra. E aí nós podemos entender essa obra da seguinte forma. O poeta é Deus, a pena é Jesus Cristo e o poema somos eu e você.
Deus está trabalhando em nós. A conversão não é o fim da obra, mas somente o começo. O mesmo poder que tirou você da sepultura e lhe deu vida espiritual, pode agora santificar a sua vida, para que você possa ser um belo poema para Deus. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós.